Se o tempo linear só existe na terceira dimensão, então reencarnar sem memória acaba sendo um processo inútil. Se a cada nova vida tudo é apagado, como alguém pode realmente evoluir? Em vez de somar experiências e aprender com diferentes vivências, a pessoa é forçada a recomeçar do zero repetidamente e repetidamente, sem ter consciência do que já viveu. A verdadeira transformação acontece quando nós somamos os nossos aprendizados e não quando excluímos a memória do que já sabemos, como acontece na reencarnação. No último vídeo, nós falamos sobre como o ciclo de reencarnação nos mantém presos, sem que sequer questionamos esse processo. Mas você já parou para pensar por que tantas almas imploram para reencarnarem e continuar nesse ciclo? O que é que as leva a repetir as mesmas experiências sem refletir sobre esse processo? A vida na Terra traz lições intensas, mas por que seguimos girando nessa roda como se fosse a nossa única opção? Quando falamos de vidas passadas, na verdade, preste atenção, estamos nos referindo a vidas paralelas, porque o tempo linear, como o entendemos, só existe na terceira dimensão. É apenas uma forma de interpretar a realidade. Então, se você pudesse ver agora de um plano mais elevado, você veria as suas vidas simultaneamente. O nosso aprendizado não deveria se basear apenas na repetição de ciclos de tantas vidas, tantas encarnações, mas na conexão entre aspectos diferentes da nossa própria existência. Se nós conseguíssemos acessar tudo que nós já experienciamos de todas as vidas, a evolução seria muito mais rápida, você não acha? Então, o problema da reencarnação, quando associada ao apagamento da memória, quando se apaga ali a memória, é que nos impede de integrar todo esse conhecimento que já temos. Então, se cada vida ela começa do zero, sem lembranças do que já foi aprendido, a evolução se torna extremamente lenta. É como um aluno que é forçado a repetir sempre a mesma lição, sem saber que ele já tinha estudado essa lição antes. Então, a verdadeira transformação acontece quando conseguimos reunir todas as peças, lembrando quem realmente somos e integrando o que nós já aprendemos. Porque o problema não está na experiência da vida em si, mas na desconexão com o conhecimento adquirido. Vocês entendem aqui qual é o ponto? Sem essa lembrança, nós seguimos girando em um ciclo que não nos leva a lugar algum, quando a evolução deveria ser, na realidade, sobre expansão e não sobre repetição. Seguimos regras, dogmas, ideias, religiões ao longo de várias vidas sem refletir se elas realmente fazem sentido para a nossa alma. Mas e se nós começarmos agora a questionar? E se percebermos que existem escolhas que nunca consideramos antes? Antes tarde do que nunca, não é? O karma, por exemplo, não é uma dívida a ser paga, mas um campo energético que reflete tudo o que nós emitimos. Pensamentos, emoções, ações. Então não se trata de punição, mas de um fluxo vibracional que em algum momento retorna para nós. A saída desse ciclo não está em zerar um saldo kármico, mas em elevar a consciência. Porque tudo o que fazemos gera uma consequência vibracional que precisa ser equilibrada. Se você faz o bem, você vai estar conectado com uma energia vibracional benevolente. E também o contrário, se você não faz o bem, você terá esse retorno. Isso não significa que alguém precise pagar exatamente da mesma forma, porque o que nós colocamos no mundo, consciente ou inconscientemente, cria ondas que mais cedo ou mais tarde vão retornar para nós. E isso não tem a ver com a culpa, com o castigo, mas com sintonia. Karma não é punição, nem uma vingança do universo. É apenas uma lei natural, como a gravidade. É uma lei que equilibra as energias. Então, tudo que emanamos, positivo ou negativo, volta para nós. Sem considerar isso um castigo, mas uma oportunidade incrível de aprender
de crescer e ajustar a nossa vibração. Porque nós somos seres energéticos e mais do que nunca precisamos nos conscientizar disso, aprendendo a lidar com essa energia que é uma força poderosa. Ninguém nasce programado para sofrer, mas dentro das programações de encarnação, muitas pessoas chegam a este mundo sob condições extremamente difíceis e isso não favorece a evolução, apenas dificulta a missão de qualquer entidade. Muitas sementes estelares escolheram encarnar aqui na Terra para ajudar a humanidade a dar um salto quântico, assumindo missões em condições desafiadoras. As circunstâncias da vida exigem esforço e crescimento, mas como explicar, por exemplo, uma criança que já nasce em extrema miséria? Como alguém que sequer teve tempo de agir neste planeta poderia ser responsável pelo seu próprio destino, começando em condições precárias como essa? A alma ela pode passar por processos de consciência e de purificação no plano espiritual sem precisar reencarnar com total esquecimento. O crescimento não depende de sofrimento repetitivo, mas da capacidade de conectar fragmentos diferentes da nossa própria existência e de enxergar a vida sob uma perspectiva mais ampla. A saída da roda de Sansara não está em seguir regras externas, mas em despertar para a nossa própria essência. Quando percebemos que não somos prisioneiros do destino e entendemos que a jornada é sobre reconexão com a fonte infinita, é sobre viver de forma mais livre e consciente. E tudo começa com um simples movimento: questionar, buscar respostas e assumir o controle do próprio caminho. Se em algum momento você sente que algo negativo está voltando para você, talvez seja apenas um chamado para olhar com mais atenção para as suas ações e escolhas. A mudança começa dentro de nós. Transformar o que criamos é um ato de evolução. E no final das contas é isso que nos conecta ao todo, à fonte infinita e dá sentido à vida. Então, para zerar quanticamente aquilo que nós chamamos de karma, o caminho mais rápido é a tomada de consciência e a mudança genuína do nosso padrão vibracional. Então, não seja prisioneiro do karma nem desse ciclo infinito de encarnações. Não seja vítima de fatalidades nesta caminhada. Você não é prisioneiro do destino, você é uma entidade espiritual com a capacidade de transformar a sua realidade. Então, para isso, esteja muito atento à sua própria vibração. Então, concluo o vídeo de hoje com muita gratidão no coração, desejando paz, amor e muito discernimento na vida de todos nós. Até a próxima!